Existe uma proximidade entre o Brasil e a China, pelo menos em termos econômicos, naquilo que tange as relações comerciais entre esses dois países. Afirmar que o Brasil é parecido com a China, porém, em outros termos mais comparativos, poderia ser considerado um erro. Dentro de uma análise crítica e mais reflexiva, vamos perceber rapidamente que qualquer país é composto de altos e baixos. Ou seja, a China não é um país perfeito. Os Estados Unidos, apesar de sua pregação do sonho americano, também não é um país perfeito. A Coreia do Sul não é um país perfeito. E se for para continuar a lista, vamos entender que até o último país do planeta Terra não é perfeito. Todos os países têm seus altos e baixos, e isso é indiscutível. Acontecimentos altamente prováveis e imprevisíveis podem influenciar a sorte de um determinado país, o que colabora para os altos do mesmo. Decisões ruins e direções erradas tomadas por líderes nacionais podem influenciar o azar de um país, o que colaboraria para os baixos desse mesmo país em questão. O Brasil não é a China, óbvio, mas precisa ser dito. E aparentemente precisa traçar um longo caminho e com um planejamento diferente para se tornar mais semelhante à China. No momento precisamos fazer uma reflexão sobre as trajetórias diferentes de países diferentes, mas que ainda assim se relacionam comercialmente. Antes de tudo, vamos falar um pouco mais sobre o óbvio. Vivemos em um mundo globalizado tecnologicamente e as economias de alguns países ficam cada vez mais entrelaçadas justamente por causa da tecnologia. Pegando nosso tema do vídeo em questão e focando também apenas nele, podemos ver também que o relacionamento comercial entre o Brasil e a China pode se destacar como um dos mais dinâmicos e estratégicos do século XXI. Aqui no contexto do Brasil, o que mais acontece nessa relação são os ganhos significativos obtidos pelo país nas exportações, especialmente de commodities para a China. O ponto principal que queremos falar um pouco mais por aqui, contudo, seria realmente sobre a parte fundamental de destacar as disparidades gritantes entre os dois gigantes em termos de organização, desenvolvimento econômico e estratégias também para um futuro. A comparação entre Brasil e China é mais do que uma questão econômica. Ela também reflete diferenças profundas em estruturas sociais, políticas e também visões de desenvolvimento diferente, ou a visão de desenvolvimento de um lado e a ausência de uma visão de desenvolvimento do outro, do nosso lado. A China, nesse sentido, é uma das maiores potências mundiais e o país que apresenta maior crescimento econômico. O Brasil ainda poderia ser considerado um país de terceiro mundo, uma categoria descrita como países que possuem uma economia subdesenvolvida ou em desenvolvimento. Geralmente localizações assim de países que remetem na América Latina, África e alguns da região da Ásia. Na China é possível entrar em contato com um território de cultura milenar e também que seria repleto de tradições e belas paisagens. O Brasil, por sua vez, também tem belas paisagens, mas ainda falta esse senso de tradição em nosso território nacional, a ponto de alguém conseguir falar que tem orgulho de ser brasileiro, mas não apenas por causa e unicamente e exclusivamente do futebol. Enquanto a China tem se firmado como uma potência global, impulsionada por um crescimento econômico e acelerado, políticas de Estado eficazes e um forte também investimento em tecnologia e educação, o Brasil ainda luta com problemas estruturais mais complexos. Esses desafios incluem instabilidade econômica, corrupção e uma economia que, apesar de suas potencialidades, ainda é fortemente dependente de commodities. A China é conhecida, por sua vez, por uma abordagem e planejamento de longo prazo, políticas governamentais que visam o desenvolvimento sustentável e também a sua ascensão tecnológica de uma vez por todas. Em contrapartida, o Brasil demonstra uma falta de continuidade em suas políticas públicas, com frequentes mudanças de direção que refletem as turbulências políticas internas. As diferenças entre Brasil e China vão além, então, da economia e tocam nas próprias identidades culturais e sociais desses países. O Brasil, com a sua rica tapeçaria cultural, enfrenta o desafio de unir diversidade e progresso, enquanto a China apresenta um modelo de desenvolvimento que, embora pareça ser muito eficaz, suscita questões sobre direitos individuais e também a própria liberdade de expressão. Parece uma balança um tanto quanto desequilibrada.
embora as exportações da China tenham impulsionado a economia brasileira, elas também revelam uma dependência que seria mais vulnerável em relação ao Brasil. Essa dependência coloca o Brasil em uma posição delicada dentro de um cenário mais global, especialmente em tempos em que incertezas econômicas decidem tomar conta do mundo. Cada país assim, então, toma o rumo cabível com que as lideranças do passado e atuais decidiram fazer. Isso acontece, infelizmente, para alguns países e isso acontece, felizmente, para outros países. São os dois lados de uma mesma moeda. Nesse ponto, eu não acredito que exista coisas como a força do destino, favorecimento dos deuses. Não acredito nesses eventos mais sobrenaturais que favorecem ou faz com que determinados grupos humanos fossem ou sejam mais bem-sucedidos do que outros. Acreditar nisso seria místico demais da minha parte, e realmente não é isso que procuramos fazer nesse canal. Nesse sentido, acredito que o que fez com que o povo chinês fosse inovador, praticamente desde sempre, em especial na antiguidade e em grande parte da Idade Média, foram os específicos problemas e dificuldades que eles precisaram enfrentar em todos esses séculos. Algo que sem dúvidas foi essencial para fortalecer a identidade de seu próprio povo por décadas e mais décadas. Assim, será que o que estaria faltando para o Brasil desde o começo seria uma trajetória semelhante ao que a China teve? Isso é, para finalmente nós termos algum tipo de identidade mais fixa. O Brasil é abençoado com uma riqueza inigualável de recursos naturais. Isso é um fato. E tem se beneficiado enormemente do comércio da China. E esse é outro fato. Principalmente através da exportação de commodities como soja, minério de ferro e também petróleo. E essa relação comercial traz ganhos econômicos para o Brasil e impulsiona setores importantes da própria economia brasileira. No entanto, tal dependência de exportações de commodities, é bom repetir, coloca a economia brasileira em uma posição mais vulnerável. A dependência de um único mercado, nesse caso a China, significa que qualquer mudança de demanda ou de políticas comerciais chinesas pode ter impactos drásticos na economia brasileira. Brasil e China, então, embora parceiros comerciais importantes, seguem caminhos distintos em termos de desenvolvimento e organização. Para o Brasil, a relação com a China serve tanto como uma oportunidade de crescimento econômico, quanto deveria ser também como um espelho para refletir sobre suas próprias políticas e estratégias de desenvolvimento. Há uma necessidade urgente de abordar questões internas, como a promoção de educação de qualidade, investimento em pesquisa e também desenvolvimento.